Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da AFIA, onde a gente está agora no 4º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas, trazendo informação, trazendo conhecimento e como eu gosto de começar e vou sempre começar esse podcast dizendo a mesma coisa. A gente está aqui para trazer quem não teve oportunidade de estar aqui presencialmente, grandes discussões, grandes debates, para no conforto da sua casa você viva um dia de palestra dentro de um congresso tão importante. Nossa missão aqui é simplesmente divulgar informações com as pessoas de maior conhecimento em determinadas áreas. E para continuar sobre nossos ilustres convidados, hoje, professora, doutora Patrícia Lago, dispensa apresentações. Tenho também, que você não viu ainda o episódio com o professor João Carlos também, um afeto a mais por ter sido também minha professora na residência, então, no departamento de pediatria, eu sou médico emergencista, né, meu nome é Lucas Rodrigues, sou médico emergencista e parte da minha formação foi lá. E com certeza eu gostei muito e todos os residentes que passam da residência adulto gostam muito de estar lá. Então, muito pelo trabalho de vocês. Então, vocês desenvolvem muito, agregam muito para todo mundo que está lá e com certeza a visão da pediatria também é semelhante. Então, obrigado pessoalmente sobre isso e aceitar o convite. Foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, inclusive pedir ajuda, então muito obrigado mesmo. Além de tudo isso que eu falei, a professora Patrícia também é intensivista titulada, emergencista pediátrica titulada, pediatra, hoje atual vice-presidente da Abramed Brasil, então uma pessoa extremamente relevante em termos de pesquisa, enfim, um milhão de cenários. E também paliativista, que é inclusive o que a gente vai falar aqui hoje. Então, a gente vai falar de um tema que é pouco discutido na maioria dos locais. Quem roda contigo escuta um pouco mais e leva isso pra fora. Eu levo muito a experiência que eu tive na residência, tanto na pediatria quanto nos adultos, desse olhar. Então vamos falar sobre cuidados paliativos na emergência, vamos falar também sobre comunicação de más notícias. Primeiro, professora, tem algo que te fez pensar nesse desejo, que a senhora começou com a pediatria? Passou da pediatria, foi para terapia intensiva. Depois para emergência? Não, depois para cuidados paliativos e depois para emergência. E o que te fez esse olhar de mudar de uma, vamos dizer assim, no leigo, e talvez fosse a sua visão naquele momento, do olhar do intensivista para o paliativista? O que te fez fazer isso? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui conversando contigo, Lucas, e se a gente, de alguma forma, contribuiu na tua formação, a gente fica muito feliz, porque tu também foi um residente muito especial, então a gente está em casa. Vou contar um pouquinho da minha história, porque que eu virei paliativista. Eu fiz pediatria, depois fiz terapia intensiva pediátrica e trabalhando na UTI pediátrica, uma das coisas que me incomodava muito, né, eu fiquei durante muitos anos sendo plantonista, e uma das coisas que me incomodava muito era a forma como as crianças acabavam falecendo na UTI. Né? Isso, eu sabia que a gente fazia um excelente trabalho em relação a doenças curáveis, mas eu achava que a gente deixava muito a desejar, né? Só para as pessoas saberem, eu trabalho no Hospital de Clínicas, agora eu sou professora na emergência pediátrica, mas nessa época eu era intensivista no Hospital de Clínicas. E a partir daí, nessa época eu era intensivista, fazia consultório, e isso aí começou a me incomodar, e eu achei que uma das formas que eu poderia ajudar é me qualificando, né? Então, o meu mestrado e o meu doutorado foram em cuidados paliativos. E aí, a partir daí, nesse mesmo momento, teve o reconhecimento da especialidade. Aí, como eu tinha essa minha pós-graduação em cuidados paliativos, acabei me titulando em paliativista, e no tempo que eu fui intensivista, eu consegui trabalhar com a terapia intensiva, mas também ajudar muitas crianças e principalmente as famílias nessa situação extremamente difícil. Então, é um tema que eu gosto, um tema que eu sempre brinco que eu saí dos cuidados paliativos, mas os cuidados paliativos não saíram de mim, porque sempre eu sou convidada para falar e para ver um pouco da experiência. E eu acho que cuidados paliativos linkado com a emergência, atualmente é o que a gente sente falta. Né? Parece que na UTI as coisas estão um pouco melhores, mas na emergência a gente precisa conversar sobre esse tema. Ótimo. E então já vamos passar, você mencionou, professora, que não gostava do jeito que os pacientes morriam na UTI. O que não gostava? O que você não gostava? Eu vou te contar um pouquinho, então, da minha pós-graduação, né? O meu trabalho de doutorado, no mestrado eu trabalhei com morte cefálica, e no meu trabalho de doutorado foi um estudo multicêntrico, em que a gente avaliou como as crianças morriam em UTIs pediátricas do Sul, do Sudeste e do Nordeste, né? Um trabalho multicêntrico, foi bem gratificante fazer. E o que a gente observava?
que esse tema não era discutido, né? Então, assim, as crianças morriam com uma situação de um sofrimento extremo. Ou as crianças não tinham realmente as suas necessidades e as das suas famílias atendidas dentro da UTI, porque a gente tinha um enfoque absolutamente curativo. Então, isso que começou a me motivar a tentar modificar essa realidade, né? E aí, a partir daí, então, a gente conseguiu mostrar isso de uma certa forma para o Brasil, né? Porque a gente começou a participar de eventos, enfim. E hoje, por exemplo, eu participei de uma mesa de cuidados paliativos em emergência e a colega que estava aqui, que é de Brasília, contou que ela resolveu fazer cuidados paliativos a partir de uma aula que eu dei, enfim, e ela criou um serviço que agora é um dos melhores serviços de cuidados paliativos pediátricos do Brasil, linkado a um hospital oncológico, de oncologia pediátrica. Então, acho que isso que move, né? Vou te contar um outro estudo que a gente fez logo em seguida com uma enfermeira, em que ela entrevistou familiares de crianças que tinham morrido na nossa UTI pediátrica. E a gente achava, né, que como a gente falava sobre o assunto, a gente achava que a gente era bom no que fazia. E quando a gente viu o relato de o que tinha acontecido com essas famílias no momento que estavam na UTI, a gente começou a observar que tinham pequenas coisas que para nós eram pequenas e que para essas famílias eram enormes. Então foi nisso aí que a gente começou a trabalhar para modificar essa realidade. Tá. Professora, isso é muito relevante e significativo, porque eu vejo também na emergência, esse debate hoje na emergência adulta, com certeza na emergência pediátrica. Falando na pediatria, é um momento extremamente sensível. É diferente você pensar num senhor de idade que venha ali um óbito e tudo mais. Enfim, diferente da patologia e na criança. E eu vi você falando que estando na medicina de emergência hoje, o cuidado paliativo não saiu de você. E não tem que sair. Eu acho que isso é um grande ponto, porque a emergência... Vamos mudar a pergunta. O que hoje para você é cuidados paliativos? Bom, primeiro falando em emergência, eu tenho certeza que no rol de habilidades do emergencista tem que estar cuidado paliativo, né? Até um tempo atrás, a gente aceitava que o emergencista ia na linha de frente, atendia, né? E aí, depois disso, o paciente não era mais dele, e aí ele chamava alguém para ajudar. Atualmente, se a gente for ver a realidade na pediatria, né, nunca foi tão importante falar de cuidados paliativos. Por quê? Porque a gente, nas emergências agora, a gente raramente tem o paciente que não tem nenhuma comorbidade, né? Eu trabalho num hospital que é um hospital universitário de referência, mas todos os outros hospitais, grandes UTIs e emergências do Brasil e do mundo, elas têm atendido o quê? O paciente egresso da neonatologia, a criança com doença metabólica, doença genética, enfim. Então, a gente precisa discutir porque o emergencista precisa se apropriar desse conhecimento para poder oferecer uma possibilidade terapêutica melhor para essas crianças, né? O que é, por exemplo, a primeira coisa que você acha que tem que ser feita é identificação que precisa falar sobre isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, esse awareness, né? Avisar que precisa. Então, a pessoa só vai dar atenção quando ela sabe que existe. Então, sim, saiba que você tem o que fazer no departamento de emergência. Feito isso, o que você acha que são aí os pontos cardinais a se atentar no atendimento de um paciente desse com um olhar do cuidados paliativos? Eu acho que a primeira coisa é saber se comunicar, né? A gente não pode mais se esconder atrás de uma desculpa, né? Que a gente não tem tempo. Essa é a desculpa do emergencista, né? Sim. A emergência está lotada, a gente não tem tempo de conversar com a família. Então, isso não pode ser mais uma desculpa. Eu acho que, além disso, a gente tem que procurar planos, né? Então, assim, esse é um paciente que chegou por pneumonia, tá? Insuficiência respiratória. Mas qual é a história dele? O que tem além disso? Não, ele é um paciente da genética, de um grupo de pesquisa, e ele é portador de uma doença crônica que tem 15 crianças no mundo descritas com essa patologia e que a evolução é inexorável para a morte. A gente não pode mais ser só a linha de frente. A gente tem que se apropriar desse cuidado
mais global do paciente e principalmente saber conversar, né? A gente tem que saber conversar com a família. A criança é o binômio, né? Mãe e família não tem como dissociar. E a gente acaba dizendo que a mãe é chata, né? Que a família não quer conversar, aquela mãe... Mas, na verdade, é uma coisa nossa, né? É difícil, é muito difícil conversar. O médico quer fugir disso, né? Sim. É uma sensação, talvez, que isso é um erro grotesco que eu aprendi com o tempo, eu quero saber a sua opinião. Agora esse paciente é paliativo, não tem mais o que fazer. Isso é uma coisa que dói na minha e imagino na sua cabeça a martelada que é isso. Então, na verdade, é o contrário. Agora sim temos o que fazer. E eu quero ouvir o que a gente pode fazer. Eu vou te contar uma historinha. A gente atendeu, a gente teve uma criança que era do programa de cuidados paliativos do Clínicas, né? A criança, ela era um asfixiado gravíssimo, já tinha sido avaliado pelo programa, inclusive tinha um plano terapêutico, né? E essa criança chegou na emergência com uma intercorrência absolutamente clínica, diarreia, vômito e desidratação, né? Isso entra na história de não temos o que fazer. Foi avaliada pelo médico, rapidamente passou as boxes de estabilização, pega a veia, e expande. A criança estava ali recebendo o sorinho dela, etc. Passa o plantonista e disse... pessoal, eu olhei ali o prontuário, tá escrito paciente de cuidados paliativos, tira tudo e deixa a criança aí. A mãe ouviu. E aí todo aquele trabalho que tinha sido feito com o paliativista para tentar mostrar para essa mãe que cuidado paliativo não era abandonar o paciente, acabou naquele momento, né? Então a gente, essa do não tem o que se fazer, na verdade, a gente não tem o que se fazer curativo. Mas a gente tem o que se fazer de um ponto de vista de que é o que a gente é preparado, né? O médico, ele não tá lá para tratar doença, ele tá lá para tratar o paciente. Então, a gente tem sempre muito o que fazer, mas é difícil virar essa história do esse paciente aí não tem o que fazer, deixa ele num cantinho ali. Não, muito pelo contrário, não existe muito o que fazer. Cuidados analgésicos, enfim, outras coisas, a gente pode entrar em todo esse lado. O que eu quero te perguntar, também uma curiosidade minha, que esse programa de cuidados paliativos nós passamos na emergência adulto. Tive alguns casos na pediatria, mas a maioria era um cuidado mais do adulto. E alguns casos, claro, que foram também marcantes. Mas como é essa relação com as famílias? No adulto, a gente tem um objetivo que é o que o paciente deseja no sentido de o que faz sentido. Não é um cardápio, né? O Castilho, que era ali dos adultos, né? Que ele colocava assim, se você tá oferecendo um cardápio, você quer ser entubado, você quer se perguntar pra mim, eu vou falar não. E não é sobre um cardápio, é você entender através da família e do paciente quais são os princípios e valores éticos daquele paciente e até onde vamos. Minha pergunta é, num cuidado pediátrico, que a criança é menor de idade, até por isso uma criança, como fazer isso? Até que ponto vamos definir com base nos valores daquela criança ou daquela família? Como que é isso? Eu acho que a gente aprendeu, principalmente os emergencistas de adulto, eu acho que eles aprenderam muito com a pandemia, né? Muito. A pandemia obrigou a se apropriar de um conhecimento que os emergencistas não queriam. Porque a gente tinha uma restrição de recursos para oferecer para o paciente, e aí a gente tinha que, naquele momento, tinha que falar com alguém da família, a gente tinha que discutir terminalidade e a gente tinha que decidir quem ia para a UTI. Né? Na pediatria, o que acontece? Todo mundo me diz assim, puxa vida, deve ser muito difícil fazer cuidado paliativo em criança. Não é verdade. Porque a gente tem alguém que pensa no bem-estar do paciente, né? Não tem ninguém com maior interesse que essa criança fique bem do que a própria família. Isso é um ponto. O segundo ponto é, essa família, ela acompanhou essa criança. Então, ela sabe o sofrimento que é passar um catéter, ela sabe o sofrimento que é passar uma sonda nasogástrica, ela sabe o sofrimento que é ir para a UTI e ficar sozinho, né? Então, é muito mais, eu vou dizer, é muito mais fácil, porque adulto tem outros interesses envolvidos, a gente sempre diz isso. A relação do paciente com seus familiares é terrível dizer, mas nos adultos existem outros interesses e que são interesses característicos daquela família. Na pediatria, na grande maioria das vezes, a família quer o melhor. Quem não quer é os médicos. Os médicos são muito mais difíceis de se convencer do que realmente a família. A família está, na maioria das vezes, do nosso lado. Eu já li pesquisa sobre isso e ele mostra que muitos dos cuidados paliativos ele é limitado porque o médico não aceita a ideia
e ele se sente mal com aquela situação, e ele não faz porque ele não se sente bem nessa situação. Como dentro do serviço vocês têm conseguido ou tentado mudar essa realidade? Como foi esse momento de transição? Porque imagino que em algum momento você falou sozinha. E aí você vai comentando pessoas, enfim, como foi esse processo? E também uma oportunidade também, se teve algum caso marcante. Os médicos têm muita dificuldade com aquilo que eles não sabem fazer, né? E então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando o Castilho fala do cardápio, isso significa tu terceirizar uma decisão que é médica. Né? A família, quando tu inicia uma adrenalina, ela não vai lá e diz, eu queria que fosse adrenalina e não nora, né? Mas o médico, quando ele quer fazer limitação terapêutica ou quando ele quer montar um plano, ele terceiriza. A senhora quer que seu filho seja entubado, a senhora quer que seu filho vá para a UTI e na verdade eu acho que o que a gente precisa falar sobre isso, que a gente já está falando, né? Hoje a gente ajuda as pessoas assim, conversando e não se dá muito conta, né? E hoje eu falei com um intensivista pediátrico aqui de Brasília, e aí ele tinha me perguntado sobre extubação paliativa, que é um tema controverso, um tema polêmico que deve ser feito por quem sabe fazer, né? Cuidado paliativo não é tirar tubo, tá? Mas aí ele me ligou, eu não conhecia, nem sabia que, agora que eu descobri que ele era ele, e ele me perguntou de um paciente, uma criança sequelada, grave, estava no UTI entubada, enfim. E aí ele disse, a equipe está querendo fazer extubação paliativa, como é que vocês fazem o serviço de vocês? Dei umas orientações, e aí hoje ele veio me contar. E olha a situação absurda, né? Era um paciente muito comprometido, em que a família já estava cansada, morava 4 anos dentro da UTI, foi discutido com a família aceitou, e foi feita a extubação paliativa. E sabe qual foi o problema? A equipe médica. Então, assim, a família saiu agradecida, a família pegou o bebê no colo, a família se despediu, a família conseguiu ficar mais tempo com a criança, sem monitor, que é o que todo mundo quer para um final de vida, né? Mas, quem é que se incomodou? A equipe. A equipe precisou fazer várias reuniões, disseram que não aceitar, que não iam nunca mais fazer isso. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm desconhecimento, né? Elas não leram nem o Código de Ética Médica, que está lá escrito. Quando tu não puder mais oferecer terapêuticas curativas, a gente é obrigado, do ponto de vista ético, a oferecer cuidado paliativo. Não é uma opção, né? E, na verdade, as pessoas não sabem disso. E as pessoas querem saber a dose da adrenalina, mas elas não querem discutir outros aspectos da medicina que são muito mais importantes, no meu ponto de vista. E também, professora, por exemplo, foi mencionado, né, o treinamento e todas essas coisas. Enquanto a gente não olhar para cuidados paliativos como algo que tem que ser treinado e roteirizado, a gente não vai conseguir conduzir. Por que a gente cada vez conduz melhor treinamento de parada, por exemplo? Exato. Porque a gente treina cada vez mais. Intubação, por exemplo, a gente treina cada vez mais. Enquanto não for falado e discutido cuidados paliativos como algo roteirizado e treinado, não vai melhorar. O que você entende hoje que é necessário para esse treinamento aconteça e se você concorda com essa opinião? Não, sem dúvida, eu concordo muito. E isso, por exemplo, para comunicação de más notícias, isso é fundamental, né? Tem que ter, as pessoas precisam ter treinamento. Comunicação de má notícia não é assim, tipo, qual é o médico que tem mais jeitinho de falar com a família e aí o coitado é sempre ele que vai dar a má notícia. Tem protocolo, se treina, se faz simulação, né? Então, o cuidado paliativo, e eu acho que isso já está mudando muito, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso. A maioria dos emergencistas já tem essa visão que eles não podem abrir mão dessa habilidade, desse conhecimento, até porque a gente não pode deixar que isso seja decidido na UTI, né? Muitas vezes essa decisão tem que ser tomada. Como é que isso vai melhorar? Treinamento e pessoas falando cada vez mais, não necessariamente paliativistas, claro, mas pessoas que entendam do que estão dizendo e que possam passar essa ideia, assim. Eu acho que os residentes do Clínica saem fazer um merchandising do meu hospital, mas não tem nenhum conflito de interesses mas eu gosto muito da forma como a gente acaba se relacionando, inclusive os adultos, né? Então acho isso bem legal. Isso sim, e eu falando sobre isso é muito o que eu aprendi lá.
Foi lá onde fiz minha residência, tive vários casos marcantes na população adulta. A emergência passa um mês nos cuidados paliativos lá com o Castilho, então a gente fica um mês só fazendo sobre isso. E se tem uma coisa que eu faço em todo o plantão, cuidados paliativos. Não é todo dia que eu entubo o paciente, não é todo dia que eu passo central, não é todo dia que eu atendo um infarto, mas todo santo dia eu faço alguma coisa de cuidados paliativos. Sem dúvida. Eu tenho que tentar fazer. E existem protocolos, né? Se fala muito do spike, se fala muito de outra coisa. Evidências, elas são limitadas em relação a tudo isso. Você fala sobre spikes, que é muito, tem que fazer o protocolo spikes. Aí o cara nunca treina, acha que tem que fazer e vai lá e faz meia boca e não dá certo. Aí ele para de fazer. E mesmo quem faz bem, não tem o melhor resultado sempre. É um protocolo que é adaptável. A gente está melhorando isso, inclusive tem publicações novas para sair aí, enfim, pessoal desenvolvendo novos métodos, mas você tem que gerar essa conexão no meio do caminho. Existe algo que você considera extremamente importante para essa comunicação, para essa empatia ali, talvez, para iniciar um contato? Eu acho que saber escutar. Né? Eu acho que a maior dificuldade do médico é saber escutar. Então, por isso que a gente diz que a gente não tem tempo. A gente sabe que uma má notícia, ela só consegue ser entendida quando ela é repetida pela terceira vez, né? Se tu chegar para um paciente e disser, o senhor tem um tumor renal, tudo que tu disser depois disso, na primeira vez, é um tumor pequeno, facilmente operado, o senhor tem quase 100% de chance de cura, não vai ser ouvido. Então, a gente tem que saber que a notícia ela precisa ser repetida para ela ser entendida. E a outra coisa é escutar. Escutar o que aquela família quer. Escutar. Às vezes, a gente se dá conta que o que as famílias querem são coisas muito simples. Né? Na pediatria, quer que o paciente tenha alta para poder ir numa festa de aniversário. Quer que a criança possa usar aquela roupinha, que não sei o quê. E aí, a gente fica pensando em coisas muito mais complexas, assim, né? Não, mas a família não quer que tá preocupada com a função renal, porque a creatinina foi isso, foi não sei o quê. E não, eles querem muito simples, que é o que a gente quer, né? Tem um estudo da MIB muito interessante, que eles entrevistaram intensivistas na saída do congresso da MIB, né? E eles perguntaram para os intensivistas, como é que você gostaria de morrer? E aí, quase 100% disso, de uma forma digna, sem passar pela UTI, se possível, com a família do lado, enfim. Então, a gente sabe o que a gente quer pra gente, mas a gente não proporciona isso para os nossos pacientes. E também tinha um grande número que dizia que gostaria de morrer de morte súbita. Só que como é que a gente vai morrer de morte súbita se a gente entuba todo mundo, né? Então, nunca vai existir essa situação. Então, acho que um pouco de empatia, um pouco de pensar o que a gente queria pra gente, pra nossa família. Mas eu acho que tá melhor. Eu acho que já foi bem mais difícil. Sim, acho que a gente tá melhorando sim. A gente tá em um processo, mas agora, professora, que eu saí do Clínicas, né? Eu me formei e agora tô em São Paulo e tudo mais. A gente vive numa bolha ainda. Acho que a gente tem que continuar falando muito sobre isso, porque... Sem dúvida. Saiu de grandes centros, ainda é pouco falado. A medicina, ela é muito maior do que os hospitais escola, onde são... Sem dúvida. Então, ali, eu pensava que o mundo era aquele morango. Onde todo mundo pensava sobre isso, onde... Falando agora nada a ver com paliativos, mas na emergência a gente sentava e olhava um raio-x por 10 minutos e para interpretar e tomar decisões corretas com base naquilo. E essa não é a realidade fora, então por isso a importância também dessas divulgações. Mas assim, a gente tá melhorando e começando a falar sobre isso, então a gente tem esse objetivo. Eu acho que se tu fala isso na formação, né, eu não tenho nenhuma esperança com a minha geração, as gerações próximas da minha. Acho que isso não vai conseguir mudar. Mas a gente consegue mudar a tua geração, né? E a tua geração vê a medicina, na grande maioria das vezes, de uma forma diferente do que a gente via. E só para tu ver como... hoje eu participei de uma discussão aqui no Congresso de Cuidados Paliativos, e para ver como a gente vive numa bolha sul-sudeste, tinha uma médica, 2 médicas da plateia, em que elas trabalhavam em emergência UTI, em que a família não ficava junto com a criança. Então, assim, como é que tu vai falar de cuidado paliativo se tu separa uma criança da família? Né? Então, e se existe uma lei, né, o Estatuto da Criança diz que é obrigado o hospital permitir que a mãe fique do lado desse paciente, e simplesmente as direções dos hospitais não autorizam. Então, realmente, a gente vive numa bolha, mas a nosso privilégio da bolha tem que passar. Tem que sair dali. Tem que ter Lucas que vão contar para os colegas e que vão contar para outros e outros, e que a gente... E isso foi assim em todos os locais que se faz cuidado paliativo. Sim, né? Ótimo. E a gente vai continuando, porque isso sim muda a vida. E em adultos a gente usa o termo geralmente teto terapêutico. Isso faz sentido na pediatria também? Sim.
Sim, teto terapêutico está muito relacionado com plano, né? E eu acho que essa visão do teto terapêutico, ela é extremamente importante, porque a gente não pode limitar a terapêutica só dizendo esse paciente é paliativo, esse paciente não é, né? A cada nova internação desse paciente, ele é uma outra realidade. Tem que ser revisado. E cada vez que esse paciente tiver uma intercorrência clínica, a gente sabe que a gente vai ter que rediscutir o que a gente planejou para esse paciente. Só para deixar o pessoal que está por fora desses termos que a gente fala com naturalidade, o teto terapêutico é o máximo que a gente vai chegar para aquele paciente, né? Aonde a gente quer levar ele? A emergência é a ponte. A emergência o paciente chega e ele vai levar ele para onde? A gente tem a meta de cura, a gente tem a meta de conforto e bem-estar, ou faz sentido ou não faz sentido. Uma história, professor, que eu tive era uma paciente de 23 anos, se não me engano, nessa média idade, não era mais pediátrico, um pós-transplante pulmonar, que eu estava no cuidados paliativos e a gente foi chamado porque no momento ali a UTI estava não querendo dialisar, tinha indicação de diálise, não queria dialisar, e foi chamado paliativo justamente para autorizar que não fosse dialisado. A gente chegou e começou a conversar com a paciente, essa paciente nesse momento pós-transplante pulmonar, com falha de enxerto, enfim, múltiplas comorbidades, uma paciente que estava de fato sem terapia curativa mais, já tinha sido transplantada, falhou, não vai ser um novo transplante, enfim. Ela estava em processo de morte, não naquele momento, mas ali ela tinha um pulmão inviável, ela estava entubada, só acordada. E aí a nossa primeira coisa foi, vamos conversar com a paciente. A gente começou a conversar, essa menina de 23 anos tinha uma filha, e que ela falava assim, ela falava não, porque ela estava entubada, ela escrevia no papel, a comunicação era por papel. Então essa comunicação também, só para um pontuar, não é necessariamente falar com o paciente, é fazer com que ele se escute. Funcionou muito, né? Então, que seja escrever, que seja falar, que seja, às vezes, o paciente que tem deficiência, aperta a mão. Aperta a sua mão, pisca pra mim, faz um jeito de ser escutado. Alguma forma você vai conseguir. E essa paciente, ela escreveu assim, eu quero ser entubada. E tava uma discussão muito forte, que era, não, a gente tá fazendo ela sofrer. A gente tá causando sofrimento. Interessante. A gente tá medicando demais. Ela tá dependente de opioide, fazia fentanilo toda hora, enfim, fazendo muitas medicações. E a discussão era, a gente tá fazendo mal. Mas eu acho que isso era uma coisa interna do médico, que eu não estou conseguindo ajudar nesse caminho, eu não sei mais pra onde ir. E aí foi uma decisão de paliativar no sentido de não fazer mais terapias invasivas e tal. E a gente começou a conversar, faz sentido pra você isso? Isso foi com o Castilho. Faz sentido isso? Não faz sentido? E ela escreveu assim, eu quero fazer o que for necessário, isso não é sofrimento, pra mim vale a pena. Se eu ver a minha filha mais um dia na minha vida, valeu a pena todo o tempo que eu fiquei aqui. Então, ouvir isso de uma pessoa com 23 anos, devia ter menos de 20 quilos, em processo de fim de vida, que a gente foi chamado para, justamente, e a resposta da interconsulta foi, dialisa a paciente, faz sentido para ela. Passou um tempo, essa pessoa foi para casa, teve contato com o filho, voltou, foi internada de novo, foi entubada de novo, voltou para ver o filho, e toda vez era a mesma pergunta, ainda faz sentido? A gente chegava e só falava isso, ainda faz sentido? E ela falava que sim. Teve um momento, depois eu não estava mais no estágio, que ela falou não. Agora deu. Ela falou, agora eu já fiz, eu já vivi isso, agora eu não quero mais. E aí eu não estava mais no estágio, aí o Castilho me mandou mensagem e tal, a gente foi lá ver a paciente depois. Então, são casos como esse que mudam essa perspectiva. Então, o teto terapêutico é o objetivo do paciente. Para ela fazia sentido, entendeu? E imagina um médico, eu tô pensando eu como emergencista, que adoro entubar os outros, fazer as coisas no sentido profissional, claro que, né? A gente gosta de intervenção. Sim, muito. Né? Então, ter esse entendimento que quem manda no fim é o desejo e valor do paciente é muito marcante. Então, não foi um caso de pediatria, era uma menina jovem, mas que também foi marcante. Então, acho que é muito isso. E a pediatria tem uma particularidade que é entender o paciente e entender a família, como a gente estava discutindo mais cedo. E como você enxerga o médico? Porque alguns estudos mostram que o principal motivo é o médico, e você concordou comigo ao longo do tempo, o médico se sente mal. Como é a saúde mental do médico ao fazer isso? A gente tem o cuidado de quem cuida, né? E a gente esquece isso, né? Hoje, por exemplo, quando eu contei essa história desse médico, eu perguntei, e aí, vocês fizeram uma reunião? Vocês chamaram a psicologia? Vocês fizeram um debriefing? Não. Então, aquilo incomoda, né? Aquilo vai dar burnout, aquilo vai fazer tu
tu levar aquela história para dentro da tua casa, para dentro da tua vida. Isso é importante, né? Eu acho que a gente tem que saber escutar o paciente, saber escutar os colegas, né? E nada melhor do que uma reunião depois para todo mundo falar e quem quiser chorar e ficar tudo na paz, assim. Nesse caso, professor, pode terminar. Não, eu só ia te contar uma história rapidinho, não sei se pode ser. Claro. E, em relação a, muito parecida com essa que tu contou, a gente tinha um paciente, um menino de 13 anos com uma leucemia em que tinha um plano de terminalidade, né? Na verdade, ele era um paciente em cuidados paliativos pela Hemato, né? Não era nosso, assim. Então, essa criança, ela internou em insuficiência respiratória e ele era da emergência adulto, agora que eu me lembrei. Era 14 anos. 14 anos e um pouquinho, a gente lá no Clínicas, infelizmente, só atende até 14. E eu fui junto com o programa avaliar ele. E aí a gente foi conversar com ele, o guri super disfuncionado, raio-x, uma pneumonia extensa e uma leucemia, já tinha feito transplante de medula, nada, não tinha respondido a nenhum protocolo, enfim, e aí estava em cuidados paliativos. A gente foi na emergência, o guri disfuncionado, oxigênio, e aí é exatamente o que aconteceu, a gente escutou o guri. E aí perguntou pro guri, né, o que ele queria. E ele queria ficar vivo, porque ele ia ter um aniversário, né? E às vezes eu conto essa história, e na verdade a namorada dele, do guri, ia fazer uma festa de aniversário. E aí sempre me dizem, mas tinha 14 anos, sim, mas 14 anos tem namorada. E aí a namorada ia fazer uma festa num sítio, e o guri me disse pra gente, assim, eu quero que faça tudo, porque eu preciso ir nessa festa. E a gente fez tudo. Ele fez fisioterapia agressiva, ele foi pra VNI, ele usou antibiótico de amplo espectro, com um plano escrito que o paciente era paliativo pleno. O guri fez a festa de aniversário, teve alta, fez a festa, se divertiu. Meses depois ele volta. O mesmo raio-x, a mesma disfunção respiratória, só que ele dizendo, agora eu tô cansado, eu tenho muita dor, eu não quero mais nenhuma medida mais invasiva, assim, de sofrimento. E é importante a gente pensar aquilo que tu comentou lá no início, né? A criança, a gente não pode fazer o que a criança... seguir o desejo da criança, porque no Brasil as crianças só podem tomar decisões a partir dos 18 anos, né? A família que é a tutora dessa decisão. Mas a gente tem que saber escutar, né? E a gente tem que escutar o adolescente. E valorizar a opinião. E valorizar a opinião. Só para reintegrar daquela conversa que eu estava falando, no fim teve um comentário com a equipe desse debriefing que foi muito importante. Um dos professores também da equipe da epidemiologia do Clínicas, que atende muitos pacientes assim, a equipe criou uma broca de contra-referência pela falha do enxerto naquele momento. Então tiveram muita dificuldade, assim como a UTI também, que não queria ficar, de certa forma, nesse tipo de paciente. E aí essa coisa de tratar o médico. No fim, ele veio e a gente sempre fazia os cuidados paliativos, a paciente pediu, eu só quero conversar com o Castilho. A equipe que acompanhava ficou de fora. E aquilo doeu neles muito. E no final do caso, no final não, nesse momento, antes dela voltar e falar que não valia mais a pena, juntou todo mundo e tal. Foi difícil essa relação também, UTI, cuidados paliativos e pneumo. Esse suporte foi complicado. E aí no final da conta, foi esse caso, sei lá quantos anos ele tem, um senhor mais velho. E ele falou, esse caso mudou a minha prática médica nessa altura da vida. É verdade. Então, ter essa humildade também para voltar e ver para dar um olhar do paciente, né, também é importante. Então, das paliativos também é estar ali à beira do seu paciente para entender todo esse formato, todo esse ajuste de como fazer. Alguns cuidados também, a gente tem muito na nossa medicina, na nossa vida, na verdade, isso é ser humano. A comida como afeto, né? E muitas vezes o não alimentar é a melhor coisa. É contra-intuitivo, muitas vezes. Porque a cozinha é um ato afetivo. Você, ele tá com fome, ele tá passando fome. E a gente sabe que muitas vezes é sofrimento. Na pediatria isso também vale? Vale. A gente a gente não pode negar nossa formação, né? E a gente não pode querer ter uma atuação como se a gente tivesse nascido nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Holanda, né? E assim, nós somos latinos, né? A comida é fundamental, e a ausência de comida, ela gera um sofrimento maior, muito maior para quem está do lado do que pro paciente. Tem alguns... é evidente que no final da vida a comida atrapalha muito mais do que ajuda, né? Da dor, do sofrimento, enfim. O que a gente faz em criança, por exemplo, a gente deixa a mãe alimentar com bem pouquinho, né? Aquela sensação dela
está alimentando o filho, mesmo sendo nos momentos finais da vida, e sabendo que aquilo, do ponto de vista nutritivo, não tem valor nenhum, ajuda a depois, né, ao pós. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco, porque a gente vai... Claro, a gente tem que protocolizar, a gente tem que ter planos terapêuticos muito bem definidos, mas a gente não pode deixar de ser o que a gente é, né? A gente abraça pacientes. Imagina como, né, vocês são muito ligados aos intensivistas americanos, né, principalmente os adultos, e isso não existe, mas isso é deles, né? E pra gente, esses sinais de afeto, deixar a tia entrar na UTI ou na emergência, né? Deixar a mãe ficar com a criança no colo o tempo inteiro, mesmo que isso corra o risco de perder uma veia, enfim, o que é importante naquela hora. E a dieta é a mesma coisa. Agora, se a família não faz questão, a gente tem que tirar. Se isso não incomoda a família, a gente tem a obrigação de tirar. Entra dentro daquelas medidas fúteis de final de vida, né? Aqueles cuidados profiláticos de algo para proteção daqui 40 anos que não vão existir. Um omeprazol, uma insulina regular, algum detalhe de uma profilaxia que vai ter benefício em 40 anos, que aquele paciente, infelizmente, não vai ter aquele momento para viver. Então, retirar isso também é cuidados paliativos, né? Muitas vezes o menos é mais. Um detalhe bobo, parece bobo, mas aquele paciente fez diferença também nos cuidados paliativos em adulto. Pressão de gelo. A sensação do gelo na boca, na sede. O paciente reclama de muita sede. Que você tá no pronto atendimento, alguém tá reclamando de sede agora pra você aí. Que é ruim mesmo ficar sem sede. Eu lembro que ele tinha dificuldade, não conseguia. Aí o caixa, não, vamos pegar um gelo. Aí ele ligou lá, o clínica já tinha isso meio organizado, e veio o gelo. E aí passava na boca do paciente o gelo. Esses dias aqui em São Paulo, eu precisei de um gelo, mas foi um rebuliço. Eu falei, nós vamos conseguir um gelo. Funciona muito bem. Eu tenho uma amiga que ela é minha paliativista raiz, assim, e eu aprendi muito com ela. Ela é de Santa Catarina, ela é da MIB. E ela faz cuidado paliativo dentro da UTI. E dentro dessa história dos desejos dos pacientes, que para nós podem parecer não ter sentido. E ela tinha um paciente que queria muito tomar cachaça. E aí... todo mundo não tem, imagina, vai ter cachaça, paciente, não tem, não sei. Ela fez gelinhos de cachaça. E aí eu passava ali, e aí o cara ficou feliz, não incomodou ninguém. Só o médico. Mas aí ficou lá de boa. Assim. Então, são coisas muito simples, que a gente tem que saber escutar. E Pedro não escuta isso, mas uma vez deu cigarro pro paciente. Mas... Eu acho que entra dentro da coisa humana do médico, né? Eu acho que entra na qualificação do médico, né? Tu saber escutar, tu saber o quanto tu pode ajudar aquele paciente naquele momento com coisas absolutamente simples, assim. Tem mãe que quer só botar uma fitinha na cabeça da menina. Põe a fita. Põe o sapato, põe o que quiser, entendeu? Porque o que aquilo te perturba a tua vida, né? Exatamente. Tu vai sair de lá, vai tomar teu chopinho, nem vai se lembrar mais. Aquela mãe jamais, certamente a família e esse paciente que tu conseguiu o gelo, eles nunca mais vão esquecer. Porque a gente é único na vida deles, né? E eles, pra nós, sempre são... Claro que a gente tem os que a gente lembra, mas assim, é um paciente a mais, né? Eu atendi 100, você atendeu 1000 e assim vai. Mas aquele paciente teve aquele dia, aquele momento. Exatamente. Protetor labial. Tipo, eu nunca ia me ligar antes de passar em cuidados paliativos. Cara, o paciente tá com a boca seca, passa um protetor, um filtro, um creme hidratante na boca. Cara, imagina você sem piscar. Fica sem piscar, vê se não dói seu olho. É horrível. Tem várias coisas que a gente faz que a gente não valoriza. É tão simples. Ser tu que tá ali, né? É tão simples, né? Então são muitos detalhes que hoje eu tô falando porque eu vivi. Então é importante acompanhar, é importante que as faculdades, que as Viveu pessoas... e aprendeu, né? Porque às vezes a pessoa vive e não se dá conta. Aquilo passa e não se dá conta. Tem isso também. Então são coisas muito simples, pensando em humanidade, que a gente tem dificuldade em fazer. A gente é muito bom em intervenção, a gente busca por desfechos de melhora de 1-2% mudando tal terapia, mas esse conforto e bem-estar muitas vezes não vai. Então ter esse olhar com certeza faz diferença. Isso foi muito marcante. Esse do cigarro, uma vez, é um paciente com uma carga tabágica imensa, que estava fazendo um fim de vida também, com muita dificuldade, e
não tinha mais, tipo, nicotina, adesivo e tudo, e o cara em delírio, aí ele olhou assim e tava piorando e começamos a fazer morfina pra ele já também, que inclusive a gente pode até falar um pouco disso rapidinho, como fazer isso. Sedação paliativa. E aí a gente fazia bolinhos intermitentes e tudo pra essa parte de conforto, e aí ele falou, cara, aí conversando com ele, sentado, ele falou, eu quero um cigarro. Ele falou, eu não fumo tem 10 anos, que ele é depressítico, tem um DPOC grave. Eu não fumo há 10 anos, eu queria um cigarro. Pra conseguir botar esse cara pra fumar, você imagina a dificuldade que foi. O pessoal colocou ele lá fora, na luz lá, pra não ficar no ambiente, e deu um cigarro, assim, foi assim, o cara resolveu o problema dele. Uma coisa simples, né? É que é contraintuitivo. A gente sabe, tem que parar de fumar, E, pelo amor de Deus, tabagismo faz mal, tabagismo agrega risco, mas naquele momento ele já tinha a doença, ele já estava com aquele cenário. Ele não tinha mais, assim, terapias profiláticas a se fazer. Aquele cigarro não ia prejudicar, desenvolver um câncer de pulmão lá na frente. Ele já tinha o câncer de pulmão. Sim. Então ele só tinha uma dignidade para ele ter conforto no fim de vida. Então naquele momento foi dado um cigarro pro paciente. Então, fazer isso é terapêutico, fazer isso também é cuidado e de conforto e bem-estar. E agora, também puxando, a gente está falando muito de cuidados paliativos, só para a gente puxar antes de finalizar, de comunicação de más notícias também. Os cuidados paliativos é aquele paciente que já consegue ter essa cronologia da coisa. Um ponto sensível, crianças agudamente doentes, sei lá, trauma, que não é tanta realidade no hospital de clínicas, mas alguma patologia aguda. Que chega, que o paciente, a criança de 2 anos de idade, extremamente saudável, que teve alguma coisa aguda e pingou ali na emergência e infelizmente veio a óbito. Como é isso? Como seria um cuidado para comunicar isso para a família? Como é essa sensação? Horrível. Horrível porque ela, além da carga de sofrimento, né, a morte de uma criança, ela inverte a nossa lógica, né, desde que a gente nasce, além de tudo, a sensação de fracasso do médico, né, então a gente tá lidando com duas situações extremamente dolorosas para o médico. É horrível a gente aceitar que a gente fracassou, né? Mesmo sabendo que a gente fez tudo o que podia fazer dentro de tu ter toda a tecnologia a teu favor e que às vezes tem situações que são irreversíveis, né? Inexoravelmente a criança vai evoluir para a morte ou vai. Eu acho que a gente tem que saber. A comunicação de uma má notícia é bem interessante porque assim, a gente fala má notícia e a gente sempre pensa em morte, mas claro. tu falar para uma mãe que o filho é diabético é uma má notícia. Porque tem que tomar antibiótico. Isso, tu falar para um guri que ele tá com pneumonia, mas não vai poder jogar futebol, ou não vai poder ir no jogo do time dele, é uma má notícia, né? A má notícia mais terrível é a má notícia da morte. Então, a gente deveria ter local para a gente poder conversar, tem que ter privacidade, tem que deixar a família fazer todo o processo de despedida, né? Nesse estudo em que a gente entrevistou as mães e pais de pacientes que morreram na UTI, as coisas que os familiares nos contaram no final de vida são, assim, aterrorizantes, né? Isso era dentro da UTI pediátrica do hospital universitário que tinha um programa de cuidados paliativos que fala disso há quase 15 anos. E aí tu ia lá e tu via que aconteceu isso. Na hora que a criança morreu, ninguém veio conversar comigo. A médica deu uma notícia, virou as costas, foi pedir uma pizza. A criança ficou sozinha, não deixaram a mãe participar de vestir, enfim, toda aquela coisa que envolve o final de vida. É difícil, é terrível, né? E a gente não pode se dar o luxo de esperar chegar a psicologia, né? Que é o que a gente gostaria de fazer, terceirizar esse momento ali. A gente tem que assumir, a gente tem que ir lá, sentar e conversar. Aproveitar, uma notícia é um ato médico? É um ato médico, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nem... Tu sabe que essa é uma pergunta, eu participei um tempo da AMIB, naquele curso que eles fazem de capacitação de cuidados paliativos. E tinha uma pergunta que, vou te dizer, 70% errava, que era quem deve comunicar mais notícias. Era o grupo de cuidados paliativos, o psicólogo, chama a psiquiatria
ninguém dizia que é o médico, né? Mas, e sem dúvida, do mesmo jeito que a gente vai lá dizer, olha, entubou, foi um sucesso, a bronquiolite que vai ter alta daqui a 3 dias, a gente tem que saber dizer, olha, a criança chegou muito mal e aí acabou evoluindo para a morte. E quando a gente vai dar uma má notícia, agora me ocorreu isso, que eu acho que é importante também a gente comentar, a gente tem que utilizar a linguagem que as pessoas entendem. Né? A gente às vezes é chamado para conversar com famílias em que a mãe diz assim, mas nunca falaram para mim que a criança tinha uma doença incompatível com a vida. Aí tu vai ver, como é que foi dito? Foi dito assim, essa criancinha ela não está muito bem. Essa criancinha tem uma doença muito grave. Mas pneumonia é uma doença muito grave. Sepse é uma doença muito grave. E a gente tem a dificuldade de falar termos que os leigos entendam. Né? Então, assim, não vai sobreviver, né? Ou não vai poder ter alta da UTI. Enfim, é difícil, mas eu acho que é fundamental. Se é pra gente encerrar com uma frase, é o que tu disse. Comunicação é ato médico. Tá, ótimo. Acho que isso faz total sentido, né? Que a gente assuma essa responsabilidade. E como você falou várias vezes, a gente gosta de terceirizar quando a gente não é bom o suficiente. A gente não terceiriza a coisa que a gente treina. Então, você quer ser efetivo? Treine. Comece a treinar e cada vez a gente vai ficando melhor. E tem dias que você não consegue uma comunicação legal, mas às vezes, se você treinar, você vai conseguir mais do que não conseguir. Exatamente. Então, assim você vai progredindo ao longo desse tempo, essa parte de comunicação de más notícias. Eu já tinha um olhar antes dessa parte de paliativos, que eu recebi algumas más notícias na vida também, isso foi especial. No falecimento da época da minha mãe, já faleceu já tem um tempo, e também foi um câncer e tudo mais, então teve esse processo e foi muito bem conduzido. Eu estava no 2º ano de medicina, não entendia dessa forma, mas foi muito bem conduzido. E isso faz total diferença para quem fica. Muito. Então, é cuidar do paciente, mas é cuidar de quem fica, especialmente na pediatria, né? Então, ter a família junto é extremamente importante. Inclusive, né, tem aquele estudo famoso que é atendimento de paciente em PCR pediátrica com a equipe junto, com o familiar junto da equipe. Junto. Melhora desfechos, melhora cuidado, melhora também o estado de luto após aquilo. Porque a família tem a sensação de que tudo foi feito, né? A sensação talvez ela tenha, mas ela viu que isso aconteceu. Então, isso é o principal ponto. A família vê que tudo foi feito. E é natural ela ficar revoltada. Ela tem que ficar revoltada. É o fluxo antinatural da coisa. Então, essa parte da manifestação, ela é natural, ela é esperada. O Castilho mesmo fala que o sentimento é um pêndulo, né? Ele descreve muito legal isso, que ele sempre faz com essa mãozinha, chega aquela barbicha dele e a mãozinha, assim. Ele fala, o paciente vai putz, era muito grave, né? Mas por que só eu? Mas era muito difícil, não tinha mesmo o que fazer. Mas será que eles fizeram tudo certo? Foi culpa do médico. Sim. Então o paciente ele vive nesse círculo de emoções, é natural. Então a gente tem que acolher nesse cenário e conseguir conduzir melhor isso ao longo do tempo. Então más notícias também é isso. E bom ponto, a gente fala do óbito, mas não é só o óbito. Tem várias más notícias ao longo do caminho. E eu comecei falando que todo dia eu fazia um cuidado paliativo, todo dia se dá uma notícia também. Exatamente. Então não faz sentido quando você olha, e isso foi muito difícil pra mim também. É uma das coisas que você mais tem que estudar. É comunicar. Tipo, e o médico, às vezes, ele não quer aprender sobre comunicação. Ele é o comunicador, ele é o orientador, ele é o educador, ele é um milhão de coisas. Da mesma forma que você leu randomizado sobre melhorar sulfato de magnésio, sei alguma coisa que você gosta. Infundir em 4, infundir em 6, por exemplo. Também você tem que estudar como comunicar. E é assim que você vai conseguir progredir isso e dar mais cuidado para os pacientes. Você vai ajudar muita gente fazendo isso. Eu acho que isso é muito importante. E, enfim, no fim, é um ato médico, assuma essa responsabilidade. E é aí que a gente vai conduzindo da melhor forma tudo isso. Então, mensagens assim que a gente pode deixar final. Se tiver alguma mensagem principal que quer deixar pro pessoal, alguma outra coisa que pensa, que vem à sua cabeça, fica à vontade, professor. Não, primeiro eu quero agradecer, adorei conversar contigo, né? Eu só tinha certeza que ia ser muito bom. Eu acho que é as pessoas se apropriarem dessa responsabilidade, né? Principalmente dentro da emergência, que é um lugar estressante por si só, né? Hoje, por exemplo, agora, nesse minuto, eu estou aqui conversando contigo e a nossa taxa de ocupação lá na emergência é de 350%, as crianças estão internadas no corredor, tem um bebê que precisa subir para UTI e não ter leito, então ele vai provavelmente ficar entubado lá embaixo. Então, imagina tudo isso e mais chegou aquele paciente da genética em que eu vou ter que conversar com a mãe. É verdade, vai ter que conversar com a mãe. Não existe outra pessoa. E a gente, eu acho que é fundamental também, Lucas, a gente entender que
essa nossa coisa latina tem também um ônus, que é a família depositar em ti toda a confiança, né? Não adianta a gente querer copiar outros modelos. A família quer saber o que tu pensa sobre aquilo, o que tu acha, que é melhor para o filho dela. E então, por isso, a gente, dentro das habilidades do emergencista, tem que se falar de cuidado paliativo. E também na parte tanto do adulto quanto do pediátrico, né? Acho que tanto é uma boa mensagem quanto final. Do pediátrico. Se não está falando no seu serviço, comece e procure. Né, exatamente, leia, né? Olhe para o seu paciente, aquele que tem uma sequela grave, de uma forma diferente, né? E eu acho que isso, a certeza, né? Olha essa história que tu nos contou. A certeza que tu fez a coisa certa e que aquilo modificou a vida de uma pessoa, não é só tu ter sucesso na reanimação. Sim. Essa pessoa também jamais vai esquecer daquilo que tu fez. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E a família também. E a família. Falando de pediatria, tem o binômio, né? Exatamente. Então, acho que tá um bom jeito a gente encerrar. O tempo já tá esgotando. Falaria mais umas 3 horas aqui contigo sobre o tema e sobre diversas outras coisas. Novamente agradecer, professora, o convite, o aceite do convite, na verdade, está aqui. Então, que a nossa missão, como disse no começo, é de fato dar a oportunidade de quem não te escutou aqui de escutar em casa de alguma forma. Que bom. Tomara que a gente mude a cabeça, né? De alguma pessoa. De algumas pessoas. Se mudar de uma só, a gente já tá bem feliz. Já tá bem. Mas se mudar de uma e você mandar pra alguém, parabéns pra você que tá mandando pra. Então nos ajude em cima de tudo isso. Exatamente. Então se você viu, gostou, mudou sua prática aí, replica isso, compartilha com o pessoal para que a gente consiga atingir mais pessoas. Então agora a gente vai se despedindo dessa conversa, desse podcast aqui. Encaminha aí pro pessoal próximo de vocês que vão se beneficiar com certeza dessa conversa. Obrigado novamente, professora, e até mais. Até.